A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Nós estamos estudando a revista CPAD, revista aí do primeiro trimestre do ano 2022, e nessa lição nós vamos falar de mais 2 blocos de livros. Estamos estudando sobre as Sagradas Escrituras. Na lição anterior, nós falamos sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e também sobre os Evangelhos, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Fizemos um contraste entre lei, no caso Evangelho, tivemos uma aula de destaque excelente, uma aula com o pastor Nilton, pastor convidado, especialista na área, uma aula muito boa. Se você não assistiu essa aula, vale a pena você assistir, procure a lição número 8, a aula de destaque, uma aula muito boa mesmo, aprendemos muito nessa aula, inclusive o pastor Nilton pediu para deixar um recado aí em relação ao seu livro. O livro dele foi publicado por uma editora e essa editora não está cumprindo muito bem a sua parte do contrato e muitas pessoas não conseguiram comprar o livro, então ele está já estudando a possibilidade de colocar em uma outra editora ou quem sabe até publicar em PDF esse livro, vender ele em PDF, quem quiser adquirir aí pode comprar em PDF. Nessa semana a gente vai entrar em contato aí avisando o que foi resolvido, porque o conteúdo do livro é muito bom. Se você não assistiu a sua aula, assista lá que é muito boa. Bem, então a gente encerrou essa parte do Pentateuco, a gente vai para o próximo bloco de livros, que no caso são os livros históricos. Então a Bíblia vai estar organizada assim, Pentateuco, livros históricos, depois os livros poéticos. Então a gente vai estudar agora esses 2 blocos, os históricos e os poéticos. É muito importante nós estudarmos dessa forma para entender como que se dá ali os acontecimentos históricos no Antigo Testamento. Esses acontecimentos históricos vão assim nos dar uma base para entendermos toda a história do Antigo Testamento, que nós já sabemos que aponta para Cristo, aponta tudo para o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele se torna agora a nossa base de fé. Só que a base de fé que nós aprendemos no Novo Testamento vem do Antigo. A gente aprendeu na aula anterior, né, que nós temos no Novo Testamento princípios que são formados lá no Antigo Testamento através da lei de Deus. Então, entendendo todo o contexto histórico, a gente percebe também que Deus é soberano, que é um dos temas dessa lição número 9. A soberania de Deus agiu na história e conduziu todos os acontecimentos para que nascesse o Messias. Então Deus está no controle de todas as coisas. É algo que a gente vai aprender nessa lição aqui e tem que ficar na nossa mente. Então todos os acontecimentos históricos do Antigo Testamento conduzem para Cristo. Isso é muito importante, a gente não pode perder esse foco nessa aula especificamente. E as poesias, claro, vão falar do sentimento do povo, do que o povo sentia dentro desse contexto histórico. Bem, vamos lá. No EBD em Foco, nós temos os slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens, inclusive esse slide aqui você pode adquirir lá no site ebdemfoco.com. Nós temos aula em PDF, aula em vídeo, aula em áudio, enfim, completo. Nós temos sermões em PDF para você que prega na igreja, tem também disponível para assinantes do EBD em Foco, um curso básico de teologia, cursos diversos. Então acesse o nosso site que você vai encontrar muito conteúdo. Inclusive, muito conteúdo que está dentro do site eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai ver alguns links com aulas complementares para você aprender mais sobre a lição número 9. O textuário diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 107. Então a gente tem dentro da poesia hebraica, né, o relacionamento do homem para com Deus. Não somente isso, mas está presente. E dentro dos salmos, não somente salmos, mas provérbios, no livro de Jó, enfim, nós aprendemos muitas lições práticas para a nossa vida, principalmente com relação à oração e relacionamento com o Senhor. Então é muito importante nós lermos, né, a poesia hebraica, que no caso, né, está traduzida para o português. Nós temos aqui, né, a tradução para o português, que é muito importante, a nossa Bíblia em português, a gente tem. Mas assim, se você quiser estudar de forma mais profunda, é bom pegar um dicionário, procurar no original para entender, né, os detalhes dessa poesia, que é muito importante também. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas.
O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então muita gente pode pensar assim, uma história antiga, poesia antiga, o que isso tem a ver com minha vida? Tudo, tudo. Nós aprendemos muito nessas histórias, principalmente com relação à soberania divina e à sabedoria divina. Isso aqui são só exemplos, soberania e sabedoria, mas tem muitas outras lições que nós aprendemos no Antigo Testamento. Leitura bíblica em classe, Deuteronômio 6, de 20 a 25, e também Salmos 119, de 105 a 108. Então a gente tem essas duas passagens da leitura bíblica em classe. A gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas você que quer aprender mais, dá uma meditada nessas passagens. Não se preocupe que durante a aula tem muitos versículos que a gente vai ler dentro do contexto da lição. Vai ser muito boa aqui a aula, né, porque é bem embasada nas Escrituras. A introdução diz assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. O que a gente tem nas Escrituras é o relato do relacionamento de Deus com a humanidade. É basicamente isso. Como que Deus está o tempo todo querendo se relacionar com o homem. No caso, Deus usa pessoas para registrar a história desse relacionamento. E essas pessoas são usadas por Deus usando uma linguagem humana e usa um estilo de escrita humano, que aqui no caso é a narrativa e o texto lírico. No caso, a narrativa para contar as histórias. O fato de ser uma narrativa não significa que a história em si é fictícia. Não, muito pelo contrário, a história é verdadeira. Mas ao registrar, registrou-se nesse formato de narrativa, onde tem um enredo, a gente tem personagens, a gente tem diálogos, a gente tem toda uma estrutura para que de fato haja um entendimento do que realmente aconteceu. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, vai estudar os livros históricos, a gente tem que aplicar uma metodologia de interpretação que interpreta corretamente as narrativas. Da mesma forma, quando a gente vai estudar os textos poéticos e a literatura de sabedoria, a gente também tem que aplicar corretamente uma metodologia de interpretação. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Tópico 1. As histórias do Antigo Testamento. 1.1. Os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da Terra Prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Vamos ler a passagem bíblica de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Então a gente tem aqui um relato da morte do líder que estava guiando o povo no deserto, da saída do Egito até a chegada na terra de Canaã. Quando eles chegam em Canaã, Moisés morre, Moisés não entra em Canaã. Quem fica com a responsabilidade de guiar o povo na entrada da terra é Josué. Então a gente já tem aqui, né, o primeiro livro histórico, que é o livro de Josué. A história começa a ser contada a partir dali, da entrada do povo. No caso, a classificação que nós fizemos na nossa Bíblia, no caso a classificação, é que a partir de Josué começam os livros históricos, conta a história da entrada do povo. A partir daí, nós temos ali os conflitos que o povo vai ter com outros povos vizinhos, porque eles não expulsaram todo mundo. Depois tem o período de juízes, o período de reis, o povo é levado para o cativeiro, volta do cativeiro, tem todo um contexto histórico para nós entendermos. Então os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. No caso, são 12 livros que contam a história de Israel, uma história que vai de 1400 a.C. até mais ou menos 400 a.C., um período de mais ou menos 1000 anos, que vai, no caso, reforçando, da entrada em Canaã até quando o povo volta do cativeiro, porque o povo é levado para o cativeiro e depois retorna do cativeiro. Os livros históricos são esses aqui,
Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Então a gente tem esses livros que são classificados como livros históricos. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Então, assim, nada foi por acaso. Tudo estava planejado por Deus. A ideia é que da nação de Israel nascesse o Messias, aquele que abençoaria todas as pessoas da face da terra. Então Deus conduz a história, conduz o povo de Israel de tal forma que ele preserva esse povo. O povo é preservado para dali nascer o Messias. O Messias prometido nasce da tribo de Judá. É a tribo que é preservada até o fim. Tanto que depois o povo fica sendo chamado de judeus. Tá? Os judeus porque são da tribo de Judá. Então, assim, Deus cumpre o seu propósito, Deus cumpre a sua promessa preservando essa nação. E a gente tem o registro de tudo isso nos livros históricos. As histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Então a gente tem um período aí de cerca de 400 anos, onde 12 líderes vão comandar a nação de Israel. Então começa ali de Josué, a gente até classifica às vezes Josué como o primeiro juiz e Samuel como o último juiz. A classificação dos juízes, o número correto de juízes é um pouco divergente entre alguns estudiosos, mas enfim, alguns consideram Josué como o primeiro e Samuel como o último juiz. Então o livro de Juízes vai contar esse período. Olha só um versículo-chave de Juízes, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então nesse período, era um período chamado teocrático, onde Deus comandava a nação. Só que Deus escolhia algumas pessoas importantes ou que não fossem importantes, mas Deus tornava essas pessoas importantes, elas eram escolhidas por Deus para governar, mais ou menos assim. Não chegava a ser um governo com um palácio, com um rei, porque isso aí aconteceu depois, quando o povo pediu um rei nos mesmos moldes das outras nações. Então, o erro do povo foi querer um rei nos mesmos moldes das outras nações. No caso do período de Juízes, não era um rei, eram pessoas escolhidas e essas pessoas lideravam a nação contra os seus inimigos. Os juízes eram escolhidos por Deus com o propósito realmente de preservar a nação de Israel. Acontece que a nação ela entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, de acordo com Juízes 3:7. Então, a nação de Israel, nesse período de Juízes, foi um período muito conturbado. Por quê? Porque eles pecavam, desobedeciam a Deus, depois Deus mandava, na verdade Deus permitia que as outras nações entrassem em combate com Israel, derrotasse Israel, humilhasse o povo de Israel. Aí o povo começava a ficar humilhado, triste, chorando, aí clamava por misericórdia, e Deus tinha misericórdia do povo. Aí o povo se arrependia, aí Deus levantava um líder, esse líder lá vencia o inimigo, libertava a nação e era uma bênção de novo. Aí o povo pecava novamente, aí era o mesmo processo. Isso aconteceu o tempo todo aqui nesse período de Juízes. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Então, era um plano de Deus, já deixava a nação perecer por um tempo, eles sofriam por um tempo, para depois Deus levantar alguém para libertar. Então, essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas, ou seja, Deus é fiel e misericordioso. Apesar dele deixar o povo ser castigado por um tempo, ele nunca deixou o povo desaparecer. O povo foi preservado. Juízes 3, 8 e 9 diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Juízes 3, 8 e 9. Então a gente tem aqui um exemplo, uma passagem que diz
que o povo pecou, a ira de Deus se acendeu contra o povo, permitiu que um outro rei subjugasse Israel, Israel serviu esse rei por 8 anos, e depois o povo se arrependeu, clamou, e Deus levantou um libertador. Isso é recorrente. Se você ler Juízes 3, que é o que a gente leu agora, Juízes 6, Juízes 10, isso está se repetindo, a mesma história. Então, esse período de Juízes é um período conturbado, mas mostra ali que quando o povo se arrepende e clama, Deus sempre envia alguém para libertar. E esse libertador sempre vai apontar para Cristo, que é o nosso libertador, aquele que morreu para perdoar os nossos pecados e nos libertar da prisão do mundo, a prisão de Satanás e a prisão do pecado. Tópico 1.3. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Assim, esse período aqui, começa já na nação de Israel um novo período, que é o período dos reis. O povo clama por um rei. Na verdade, já era plano de Deus colocar um rei. Não era problema nenhum clamar por um rei, pedir por um rei. Eu tenho uma aula no EBD em Foco que fala sobre isso. Vou ver se eu encontro essa aula e coloco disponível aí. Acontece que o rei que eles pediram era um rei segundo os moldes das outras nações. Tá? O povo não pediu um rei segundo o coração de Deus. O povo pediu um rei segundo os moldes das outras nações. E o povo escolhe Saul, que era o mais alto, o mais bonito, o que se destacava. Então o povo imaginou que esse seria o bom rei. Mas Saul fracassou. Saul foi um dos piores reis de Israel. É claro que depois a gente vai encontrar muitos reis ruins lá na frente, mas se a gente analisar detalhes da vida de Saul, Saul foi muito cruel. Saul matou sacerdotes, Saul foi um péssimo rei, Mas aí Deus ungiu Davi, Davi foi escolhido e recebeu uma promessa de que o seu reino não teria fim. Olha só, mais um pouco de cristologia dentro do contexto dos reis. 2 Samuel 7,16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então o Messias ele vem da linhagem de Davi. Quando Jesus está andando lá na Judéia, em Samaria, enfim, na Galiléia, realizando milagres, quando Jesus está andando, fazendo a sua obra, ele é chamado de filho de Davi. Tem um episódio específico que um cego fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era comum as pessoas fazerem uma referência a Jesus como filho de Davi. Lembrando que dessa passagem aqui de Samuel e de outras passagens que confirmam que Jesus é da descendência de Davi, ele vai sentar no trono de Davi, que no caso faz parte da promessa de Deus. É um trono que vai ser firmado para sempre. Já vem Salomão depois, que sucedeu, no caso Davi, Salomão é filho de Davi. Depois de Salomão, a nação foi dividida, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou sendo chamado de Israel, Reino do Sul ficou sendo chamado de Judá. Porém, não ficaram assim duas nações. Uma nação só, dividida em 2 reinos, que Deus tratou diferente cada uma, por causa da desobediência. Ambas foram levadas para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios, e em 586 a.C., Judá caiu na mão da Babilônia, caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi, e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Olha só, o povo de Israel, do Reino do Norte, foi levado para o cativeiro em 722 e não retornou, não volta. Já o Reino do Sul, que é Judá, onde a promessa era para Judá, Deus preservou. O povo foi levado para o cativeiro, voltou do cativeiro, Deus restaura a nação, e dali nasce o Messias. Lucas 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só a promessa se cumprindo com o nascimento de Jesus Cristo. Então Jesus, ele nasce para reinar no trono de Davi, é um reino que não terá fim. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó 42:2 já diz isso,
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A tradução aqui, né, dizendo que nenhum pensamento, nenhum plano de Deus, nada de Deus pode ser frustrado, porque Deus cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Tópico 2. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então a gente encerra o tópico 1, deixou bem claro a importância desses livros, dos livros históricos. A gente não falou de todos, porque não cabe tudo numa aula, mas é importante você ter essa visão geral, esse quadro geral na sua mente, e entender que tudo aquilo aponta para Cristo, mostra a soberania divina em preservar aquela nação para que dali nascesse o Messias, o nosso Salvador. Tópico 2. Livros poéticos. Tem Jesus nos livros poéticos e nos livros de sabedoria? Tem sim. Tem muita cristologia aqui, então a gente vai aprender isso também. Tópico 2.1. Os livros sapienciais e poéticos. Os 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia e da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então a gente tem esses 5 livros que estão classificados assim. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. Tá, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Os primeiros que a gente falou foram escritos em forma de narrativa. Eclesiastes, formato de prosa. E os outros, poesia. Como assim? O que isso significa? A prosa é o modo que nós falamos normalmente. É uma conversa. Eu converso com alguém, eu estou proseando. A gente não fala assim? Fulano está proseando ali. É a prosa, a conversa normal. Então Eclesiastes foi escrito nessa linguagem mais popular. Porque Eclesiastes não é uma linguagem poética, Eclesiastes não é formato de provérbio, Eclesiastes não é uma narrativa, não conta uma história. Então é o formato de prosa. Não é uma carta, não é uma parábola, não é uma profecia. Então é a linguagem comum, como se fosse uma conversa. A poesia já expressa sentimentos e pensamentos, já tem como objetivo atingir o intelecto e as emoções. Então a linguagem poética ela é diferente. E a poesia era tudo para o povo hebreu. Eles gostavam de se comunicar, assim, de registrar os seus pensamentos numa linguagem mais poética. Não é que eles falavam com a linguagem poética no dia a dia. Não, eles falavam normal. Mas na hora de registrar aquilo que eles pensavam, aquilo que eles sentiam, eles colocavam numa linguagem poética, porque isso ficava fácil de gravar na mente. A poesia hebraica ela tem uma rima diferente da nossa língua. A rima deles é uma rima de ideias. Por isso que quando a gente lê um salmo ou uma outra poesia hebraica, a gente vai perceber que eles repetem a mesma coisa com outras palavras. A ideia é essa, é falar de uma forma e falar da mesma coisa de uma outra forma para que aquilo fique gravado na mente. Então essa é a estrutura, um pouco da estrutura da poesia hebraica, sem falar nos quiasmos, dentre outros detalhes que a gente observa nessa poesia. Então na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Tá? Jó 28 fala assim, ó, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então, a gente tem, né, aqui, ó, pode observar que a gente está falando aqui desse tópico, tá, de todos, né, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então, a gente entra aí a literatura de sabedoria, né, a literatura poética, a prosa, está tudo dentro desse mesmo contexto. Tá? Essa passagem de Jó falando aqui da questão da sabedoria, que é qual é o mais importante, é temer a Deus e afastar-se do mal. Tá? O temor do Senhor, essa é a verdadeira sabedoria. Tópico 2.2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Eclesiastes, na verdade, é um livro bem pessimista, se a gente for olhar, né? Dependendo da visão, do ponto de vista que você lê, parece que é um livro bem pessimista. Você percebe assim que o pregador, né, que é aquele que está lá falando, parece que ele não tem uma visão muito otimista da vida. Só que quando a gente começa a ler de forma mais profunda, a gente percebe que, na verdade, essa visão pessimista da vida, ela é uma visão assim, se você não confiar em Deus. A vida vai ser
efêmera, vai ser inútil se você não confiar em Deus. Se você estiver com Deus, confiando em Deus, a história é outra. Porque ele vai mostrar que tudo é vaidade. Então, no fim das coisas, qual é o sentido da vida? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Tá? No final da obra ele coloca isso, teme a Deus. Isso é o mais importante. Tá? Fazendo isso, você consegue viver uma vida plena. Tá? O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência e da sabedoria. Provérbios 1:7. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Tá? Provérbios 31:30. Então, quem teme a Deus, esse é honrado. O tema de Jó é o sofrimento. Jó já fala de sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Jó também vai fazer essa análise da vida e mostrar que não vale nada, a vida não vale nada, se a pessoa não temer a Deus, não confiar em Deus. Tá? No final das contas, quando termina tudo, Jó fala assim, olha Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. Então Jó ele passa a ter uma intimidade maior com Deus diante de todo o sofrimento que ele passou. Então ele viu aquilo como algo que fez ele crescer. Tópico 2.3, Salmos e Cantares de Salomão. Então assim, só para recapitular aqui, dentro do tópico 2, o 2.1 a gente falou de maneira geral dos 5 livros, 2.2 nós falamos de 3 livros e o 2.3 vamos falar de mais 2 livros, né? Totalizando os 5 que a gente comentou no 2.1. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Isso aqui você vai encontrar dentro do livro de Salmos. Também é um livro de instruções, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Aqui o escritor da revista ele vai citar o Salmo 29:2, que fala assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse verso escolhido pelo escritor da revista ele não deixa muito explícito a questão da cristologia. Tem muitos outros versos, outros salmos que falam de Cristo que apontam de forma mais direta para Cristo. Os salmos cristológicos são muito abundantes e você pode dar uma pesquisada e encontrá-los aí. Bem, então, falando do livro de Salmos, a gente vai para Cantares. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. Então, Cantares de Salomão foi um cântico dos cânticos, como alguns chamam. Ele sofreu uma certa resistência para fazer parte do cânon. A gente já falou da formação do cânon das Escrituras. A gente teve aí uma certa resistência em alguns livros para fazerem parte do cânon. O livro de Esté foi um deles, o livro de Cantares também. Por quê? Porque esses 2 livros não falam o nome de Deus, não citam o nome de Deus. No entanto, Deus está presente nesses livros, a soberania de Deus está presente. O compromisso de Deus nos relacionamentos também está presente nesses livros. Então, Cantares de Salomão, apesar de não falar do nome de Deus de forma explícita, ali a gente observa o compromisso, a intimidade que deve ter entre um casal que se ama de verdade, que se compromete num casamento. E, claro, isso aqui aponta também para Cristo, de certa forma aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. A gente não pode deixar de fazer essa ponte do Antigo com o Novo Testamento. Então, Cantares de Salomão é um livro romântico, tá? Para os padrões da época, pode-se dizer que é até um livro erótico, pelo que está escrito muita coisa aqui nos padrões da época, mas ele é muito importante para nós entendermos o relacionamento dentro de um casamento e também entendermos, ver aqui a figura, apontando, como uma sombra, que aponta para algo superior, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. Tópico 3. Uma mensagem ao coração. Então a gente vai entrar agora no tópico 3 fazendo uma reflexão sobre esses livros. A gente vai detalhar aqui. Vale ressaltar que o que a gente fez nos tópicos 1 e 2 foi apenas um resumo do que esses livros tratam. Você pode procurar livros, vídeos, vou disponibilizar alguns vídeos para você se aprofundar nesse assunto,
No EBD em Foco nós temos um curso básico de teologia que a gente está estudando esses livros também. Então você tem a oportunidade de aprender muita coisa conosco dentro do EBD em Foco, sem falar dos vídeos que eu vou deixar disponíveis aí na descrição. Então para você se aprofundar dentro de cada um dos livros que a gente falou aí. Vamos para o tópico 3 agora, fazer essa reflexão aqui, uma mensagem aí ao coração. 3.1. Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, Josué 3.13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida, Josué 5.1. Então, a gente sabe o quê? Que Deus está conduzindo o povo, guiando o povo para o povo entrar na terra prometida, e Deus faz isso porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Então Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu um meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Então, o tempo todo, quando alguma nação luta contra Israel e derrota Israel, nem que seja por um período de tempo ali, isso é permissão de Deus, é Deus que permite. Foi Deus que permitiu que a Síria levasse o reino do norte para o cativeiro. Foi Deus que permitiu que a Babilônia levasse o reino do sul para o cativeiro. Foi Deus que permitiu, depois que o rei, Ciro, na época, mandasse o povo de volta para o reino do sul, para habitar em Judá. Então, assim, tudo está dentro do controle de Deus, tudo Deus está provendo, porque Ele tem um plano a cumprir. Tá? Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi, Esdras 9.13. Então o povo volta da Babilônia, do cativeiro, porque Deus já tinha feito uma promessa. O que está escrito lá? E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvar-te o que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Então, Esdras 9.13. Então a gente tem aqui Esdras agradecendo a Deus, porque Deus perdoou diante das más obras, diante da grande culpa deles. Deus fez com que eles voltassem, não deixou eles serem destruídos, cumprindo a promessa que tinha feito para Davi, preservando o povo, porque Deus tinha algo a cumprir ali. Então foi Ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Então algo que eu estou falando desde o começo da lição. Tudo isso aponta para Cristo. Deus preserva a nação de Judá para que dali nascesse o Messias. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Mateus 10, 29 e 30. O que acontece? Muita gente está preocupada. Muita gente mesmo preocupada com as coisas que estão acontecendo. Parece que Deus perdeu o controle. Não se preocupe com isso. Deus tem o controle de tudo que acontece. Você não precisa ficar apreensivo, você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar ansioso com as coisas que vão acontecer. Não se preocupe com isso. Tudo está no controle dele. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Olha só o que diz o texto de Mateus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então Deus tem o controle até dos cabelos da nossa cabeça. Ele tem o controle de tudo. Todos os detalhes da nossa vida, todos os detalhes de tudo que acontece no mundo, Deus tem o controle. Ele está acima de tudo. Então Deus, a sua soberania está controlando tudo e nós não precisamos nos preocupar. Nós só precisamos servi-lo, adorá-lo e estar na sua presença. Somente isso. O resto é Ele que vai tomar de conta. Tópico 3.2. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, Provérbios 2.6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, Provérbios 3.5. Vamos ler esses provérbios? Fala assim, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Isso aqui é Provérbios 2.6. Provérbios 3.5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então confia em Deus, não confia em você. Não confia no teu entendimento, confia nele. É porque é Deus que dá a sabedoria. Então isso aqui é uma aplicação de provérbios para a nossa vida. Todo conselho prático, todo conselho está subordinado à sabedoria de Deus. Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então a gente já tem falado muito de sabedoria e não custa nada falar mais um pouquinho. Vamos pedir sabedoria a Deus que ele vai dar. Dentre eles, citamos andar retamente, fugir
da luxúria, no caso, conselhos práticos de sabedoria. Tá? Não ser preguiçoso, Provérbios 6,6. Tá? Eu vou ler novamente. Andar retamente, Provérbios 2,7. Fugir da luxúria, Provérbios 2,16. Não ser preguiçoso, Provérbios 6,6. Manter a boa reputação, Provérbios 22,1. Tomar cuidado no falar, Eclesiastes 5,2. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5,10. Viver com alegria, Eclesiastes 9,7. Remir o tempo, Eclesiastes 12,1. Manter a integridade, Jó 1,22. Aceitar repreensão, Jó 5,17. Confiar no Senhor, Jó 19,25. E desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8,7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado de um toque divino no coração humano. Vou voltar aqui, eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Tudo isso que está escrito aqui não é da lei. Esse é o Antigo Testamento. Mas presta atenção, isso aqui não é a lei que Deus deu para Moisés lá no Sinai, que está registrado em Êxodo, Números, Deuteronômios, Levíticos. Não é aquela lei. Isso aqui já são aplicações da lei. Aplicações. Ou seja, são os princípios da lei sendo aplicados na vida do povo, lá no Antigo Testamento. E esses princípios continuam valendo para nós. Fugir da luxúria, não tem um mandamento lá na lei falando isso, mas isso é algo que é derivado da lei, faz parte, é um princípio aplicado. Não ser preguiçoso também, tá? É um princípio aplicado da lei, que é válido para nós. Tá? São princípios que continuam valendo. Então aqui são exemplos de aplicação da lei que está lá no Antigo Testamento, mas que tem aplicação no Novo. Mesmo que não seja, que a gente fala assim, mas não tem explicitamente isso no Novo Testamento. Mas é um princípio que continua valendo. Remir o tempo. Se a gente for parar para refletir sobre remir o tempo, nos dias de hoje, com celular, ninguém faz mais nada, né? Só no celular passando aquela rede social, rolando ali o feed de notícias, enfim, né? Vendo fotos e postagens e memes, enfim, qualquer coisa. E aí depois não tem tempo para nada, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja, mas tem tempo para o celular. Então, é assim, é algo lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, escrito em Eclesiastes, mas tem validade para os dias de hoje. Viver com alegria. Quantas pessoas estão vivendo na tristeza, na depressão? Tá? Isso aqui, é claro, o tempo todo a Bíblia vai estar falando disso, inclusive no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Filipenses fala muito de alegria. Enfim, tudo isso aqui são princípios de aplicação da lei que está lá no Antigo Testamento e que vale para o Novo Testamento. Tópico 3.3. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, né? Salmo 116:3, força, segurança e alegria, Salmo 118:14. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. Então a gente tem muita informação em Salmos que pode fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Você pode orar em um salmo, você pode abrir um salmo da Bíblia e lendo e orando, lendo e orando. Você pode aprender a orar usando salmos. Os salmos não foram escritos todos por Davi. Dizem que cerca de 73 foram escritos por Davi. Mas tem salmos até de Moisés, tem salmos dos filhos de Corá, tem vários outros salmos, né, de Asaf. Então tem muitos salmos escritos por várias pessoas, tá, que na verdade foi uma composição ali, né, do povo de Israel, né, com muitos anos. Não foi alguém que sentou e escreveu assim, vou sentar e escrever os salmos aqui tudo de uma vez só. Não, foi uma produção que levou muitos anos para reunir todos os salmos, mas ali tem muitas lições para nós, muitas lições importantíssimas. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. É um versículo muito conhecido, mas pouco aplicado. Nós temos que esconder a palavra no nosso coração. E como que nós vamos fazer isso? Lendo a palavra e aplicando a palavra na prática. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina.
O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração e serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Então, a nossa conclusão resume bem o que nós estudamos. Falamos ali dos livros históricos, que o povo conquistou a terra prometida, habitou na terra, reinou na terra. Tudo isso foi conduzido pela soberania divina e o povo foi conduzido também pela sabedoria divina. Tudo está registrado nos livros históricos e nos livros poéticos e também da literatura sapiencial, que fala da sabedoria. Tudo isso deve alegrar o nosso coração e fortalecer a nossa fé para que nós possamos ter mais intimidade com Deus. Amém? Então eu chego no final da aula. Espero que você tenha compreendido esse assunto, que você coloque em prática, que você estude, que você aprenda mais da palavra de Deus e viva essa palavra na prática. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, leia com a ótica, com a luz de Cristo, com o pensamento no Novo Testamento. O Novo Testamento vai clarear as coisas do Antigo Testamento. Você vai começar a perceber que tudo aquilo aponta para Cristo. Tudo aquilo aponta para o Messias. Isso é muito importante. Qualquer passagem do Antigo Testamento você consegue encontrar Cristo. Amém? A gente chega aqui nas perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E é isso, tá? Reforçando aí que no site ebedenfoco.com é a nossa plataforma de conteúdo. Você vai encontrar o slide PowerPoint, aula em PDF, áudio, cursos, sermões, muito conteúdo de qualidade para você ministrar uma aula de excelência. Acesse lá ebedenfoco.com. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. A paz do Senhor, até a próxima aula.